E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 6 de abril de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT, hoje uma alta de 0,45%, deixou este candle aqui próximo ao suporte do 101.400, aqui essa resistência aqui em cima, 103.660, pelo tempo gráfico semanal vocês veem que segurou justamente aqui o corpo aqui do candle, segurando aqui nesse suporte, então segurou num ponto importante. Aqui vocês veem movimento aqui de recuperação, tocando no fundo do canal. Semana passada teve um movimento um pouco mais forte, segurou nessa resistência. E nesta semana tentou perder aqui esse suporte, segurou justamente nele. Então, por enquanto, um pouco lateral aqui nesse ponto, né? Então, provavelmente venha ficar testando aqui mais algumas vezes até que tenha um movimento um pouco mais forte. Quanto ao Ibov, queda de 0,15%, segurando aqui um pouco acima aqui desse suporte, né? Suporte aqui no Ibov, 100.600. Aqui havia segurado aqui uma vez, duas, resistência aqui, suporte nessa região, suporte, resistência, suporte aqui de novo. Então também está preso aqui entre um suporte e uma resistência aqui o Ibov. Então, esperando que um movimento um pouco mais forte também. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem que fechou acima deste ponto, né, do suporte, então um movimento importante. Sim, semana retrasada deu uma retomada, semana passada subiu com força, depois deu uma cedida, né? E essa semana ficou aqui mais ou menos meio termo, sombra inferior e superior, tocando justamente no suporte e na resistência. Então, esperar aqui o movimento da próxima semana. Quanto aos ativos, primeiro seria Ecor Rodovias, Ecor 3. Comentei ontem sobre ele, teve um volume importante ontem. Nessa semana aqui vocês veem que o movimento foi bem fraco, mas o ativo continuou subindo e agora deve buscar mesmo aqui essa resistência aqui no topo aqui desse retângulo, no 5,90. Então é importante quem estiver nesse papel ir guiando, né? Vocês veem que é a média de 3, justamente aqui nesse ponto segue, né? Então digamos que a pessoa comprasse aqui, em nenhum momento chegou a perder essa média de 3, então guiando o trade por ela pode chegar aqui no 5,90, tá? Via Varejo, via 3, vou trocar aqui o layout, vocês veem o trap, né? Chegou a ativar aqui quando houve a superação aqui do candle de ontem, então aqui no 1,85 ativou, chegou a estar subindo quase 3%, devolveu um pouco, fechou com alta de 2,17%, mas aqui já tem um setup de compra, né? Tem um trap ativado, stop aqui na mínima, compra aqui nesse ponto, alvo 2 vezes para cima, então o alvo aqui um 2,25. Vocês veem aqui que no 2,17 já tem aqui uma média de 80, então caso realmente esse trade avance, provavelmente aqui no 2,17, tá? Também seria próximo esse topo aqui anterior. Outro ponto interessante aqui nesse ativo é caso confirme, né? Pode até fazer aqui um fundo duplo, talvez até um fundo triplo, né? Na verdade tocou várias vezes aqui, então teria que superar esse ponto aqui, é bem crucial, esse 2,17, caso chegue até lá. Próximo ativo, CER3. CER3 aqui no diário deixou hoje um candle com um pouco mais de volume. É um ativo que tem uma divergência no OBV, uma divergência de alta. Então o OBV lá em cima, preço do ativo em queda. E hoje teve aqui praticamente um engolfo no dia de hoje. Teve uma retomada e caso haja superação aqui deste candle 66, ativaria aqui um trap de compra. Então aqui no 3,75, tá? Ativaria, stop aqui no fundo, alvo aqui desse trap, caso ative, os 4,19. Então pode ser aqui um trade interessante, né? Assimétrico para entrar. Próximo ativo, Local Web. Local Web, comentei, né, com vocês que tem uma divergência no BV, entretanto não sai disso daqui, então vocês veem outro candle aqui praticamente não saiu do lugar, né? Então alta de 0,43%,
tem variado aqui nesse ponto. Nenhum padrão de compra por enquanto. Não chegou a ativar aqui o Joey de Nápoles. Se tivesse ativado aqui nesse ponto, havendo a superação dele, seria bem interessante. Seria um trade bem assimétrico, né? Pelo menos foi buscar aqui o topo. Não ativou. Por enquanto nada em local web. Tempo gráfico semanal, vocês veem aqui como fechou a semana. Praticamente não saiu daqui, né? Semana passada já havia sido aqui um doji. Então, vou continuar aguardando aqui um sinal aqui em local web. Cash 3. Cash é um ativo que vocês, se vocês observarem, principalmente pelo semanal, teve aqui essa puxada e agora, que nos 90 centavos, né, tem uma meia 1.8. Então, esse aqui é um ponto importante para segurar. Pelo tempo gráfico diário, está tocando aqui também, então aqui é um ponto importante. Caso na segunda-feira aqui haja a superação deste candle, eu deixarei aqui um trade de meia 1.8 para buscar pelo menos aqui 1,11, tá? O que é interessante em Cash 3? O OBV segue forte, o IFR deu uma queda, né, que é natural também com essa queda aqui do ativo, mas sim, a princípio, caso ative, né, deixaria também um trade interessante aqui. Próximo ativo, Natura, NTCO, chamou um pouco a atenção referente aqui ao OBV, que vocês veem uma queda bem acentuada, né, aqui no OBV desse ativo. Então aqui nesse ponto, o OBV praticamente perdendo aqui a mínima dele, né? Então aqui há uma divergência de baixa. Enquanto o OBV está forte aqui na queda, o ativo está num ponto acima, né? Acima do fundo anterior. Então aqui é um ponto bem que chama atenção, né, para quem está comprado no ativo. Então, quem estiver, prestar atenção, estabelecer o stop, interessante, viu? Próximo ativo, grupo Soma 3. É um ativo que deixou um trap de compra aqui nesse ponto. Ativou no 58. Ativando ele, chegou no alvo. Então, bateu aqui no alvo, devolveu. E depois, aqui vocês veem praticamente 5 dias de queda, né? E agora também, o que pode deixar aqui seria um trap no tempo gráfico semanal. Então aqui é um ponto que pode deixar uma operação interessante, superando aqui os 8,13 mais ou menos. Então aqui é um ponto que eu deixo o alarme. Caso ative, pode deixar uma operação interessante. O que não é tão bacana assim, o OBV, né, perdeu. Estava interessante, perdeu, mas também até que representa aqui o preço do ativo hoje. Próximo ativo, MRV. MRV é um ativo que, vocês olhando aqui, segurou próximo à região de 61.8, tá? Então, pelo tempo gráfico semanal, está até um pouco mais interessante. Caso haja superação aqui do 6,69, pode deixar uma operação de 61.8, comprando aqui, estabelecendo o stop abaixo do 14, buscando pelo menos o 7,97 aqui, seria esse topinho. Depois, seria feita aqui a projeção, então pode deixar uma operação interessante, tá? Para depois buscar aqui pelo menos o 9,48. Ainda não está ativado, mas já deixar aqui um alerta. Marfrig é um ativo que tem chamado muito minha atenção pelo seguinte fato: aqui vocês veem tendência de baixa, entretanto, os indicadores não demonstram isso, né? Então, se aqui nesse ponto pode estar fazendo um cup and handle, um padrão continuaria essa queda, da mesma forma está segurando aqui nesse ponto que é um suporte importante, né? Então, aqui vocês veem esse suporte, tem segurado aqui nessa região. Então, isso daqui é uma incógnita nesse ativo hoje. Então, a princípio, nada a ser feito, esperar algum tipo de entrada, né? Aquela trap que chegou a ativar aqui, que chegou até no alvo, importante salientar que ela não estopou, né? Então continua valendo, apesar de agora não estar tão interessante assim. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir, deixar um comentário. Até a próxima semana.